Sejam bem-vindos a este bonito crossover que junta ao lindo serviço, que são estes 40 anos da Rádio Universidade de Coimbra, também a 20ª edição do Mês do Fado, organizado pela secção de Fado da Associação Académica de Coimbra. Eu sou Pedro Andrade e estarei aqui ao longo da próxima hora, juntamente com o tal grupo da secção de Fado, que está hoje encarregue de dar início a este Mês do Fado, esta 20ª edição, com um Tiny Desk, então onde juntamos a Rádio Universidade de Coimbra e a secção de Fado. Vou então passar aos honoris causa para este momento de rádio experimental. Sossego, correndo sem medo para as ondas do mar. Mondego que vais em sossego, correndo sem medo para as ondas do mar. Para junto a saudade, é verdade que tu sentes. Oh, Penedo da saudade, é verdade que tu sentes. Uma grande saudade pela mocidade distante, ausente. Uma grande saudade pela mocidade distante, ausente. Muito boa tarde a todos, nós somos Honoris Causa, grupo da secção de Fado da Associação Académica de Coimbra, e é para nós um enorme gosto estar aqui com os nossos colegas da RUC a abrir este 20º mês do Fado e a participar também neste lindo serviço, os 40 anos da RUC. É sempre um gosto de colaborar. O tema que acabaram de escutar é o Mondego, um tema que tem a peculiaridade de ter sido interpretado pela primeira vez por um miúdo chamado Pedro Coceiro. Acredito que depois tenha feito carreira na Fórmula 1, fica aqui este factoide. E de seguida passamos para o Fado Danto, um fado com um poema de um dos poetas mais ilustres que passaram por esta cidade, António Nobre. Depois teremos o Cantar de Imigração, música de José Nisa e poema de Rosalia de Castro. Cabra da velha torre, meu amor chama por mim. A cabra da velha torre, meu amor chama
clama por mim quando o estudante morre. Os sinos tocam assim quando o estudante morre. Os sinos tocam assim. Ai, quem me dera abraçar-te junto ao peito, assim, assim. Ai, quem me dera abraçar-te junto ao peito, assim, assim. Levar-me à morte e levar-te toda abraçadinha a mim. Levar-me à morte e levar-te toda abraçadinha a mim. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos, filhos que não têm pai, coração que tens e sofres, longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos, que ninguém consolará. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar teu pão. Agora deixamos-vos com uma guitarrada intitulada de António Marinheiro, de Carlos Paredes. Depois vamos seguir para uma balada à viola do Estuado a Coimbrã, Renascer. E por fim, Fado das Águias, com música de Manassés Lacerda e letra de Camilo Castelo Branco e Lemos Quintela.
Um quadro rubro e cinzento com imagens de estarrecer foi pintado no momento que será bom esquecer. Um sonho quase desfeito num minuto malfadado. Marcas profundas no peito, folhas de um livro rasgado. Quem sofre torna-se forte, volta de novo a nascer. A vida venceu a morte, o sonho vai renascer. Há que manter viva a chama, que ela alastre pelo mundo. Da guitarra vem a fama, cujo amor é bem profundo, cujo amor é bem profundo. Quem sofre torna-se forte, volta de novo a nascer. A vida venceu a morte, o sonho vai renascer. Há que manter viva a chama, que ela alastre pelo mundo. Da guitarra vem a fama, cujo amor é bem profundo, cujo amor é bem profundo. Vais tão alta por essas serras além, oh, área que vais tão alta, ai, por essas serras além, leva-me aos céus onde eu tenho, ai, a alma da minha mãe, a alma da minha mãe. As lágrimas que eu chorei, leva-me-as porque são puras. As lágrimas
vezes que eu chorei. Ai, leva-me-as porque são puras, são as preces que eu rezei. Ai, com saudades e ternura, com saudades e ternura. O tema que acabaram de escutar foi In Memoriam, de Carlos Paredes. Os dois seguintes próximos temas serão Fado da Noite, de António Menano e letra de Alfredo Fernando Martins, e Balada da Distância, música e letra de Luís Góis. Quem diga que quem chora traz de luto o coração. Há quem diga que quem chora traz de luto o coração. Mas quem tem luto alivia, quem tem pena é que não. Mas quem tem luto alivia, quem tem penas é
olhos tristes como os meus, no mundo ninguém os tem, mas queira Deus que a tristeza não conheça mais ninguém, mas queira Deus que a tristeza não conheça mais ninguém. Partir para onde da longa distância recordo o teu corpo, poema de infância. Partir como partem as naus do passado, sem velas, sem mastros, o leme quebrado. Partir como a espuma que deixa na areia poemas de sal que o vento semeia. Partir para onde da longa distância recordo o teu corpo, poema de infância. Bem, passamos agora ao nosso último tema, mas antes de nos irmos embora queremos agradecer a todos os que estiveram aqui a ouvir-nos, e antes disso até falta-me apresentar aqui as pessoas que vocês têm estado a ouvir ao longo desta última quase meia hora. Na guitarra de Coimbra temos o João Alves, na viola de acompanhamento o João Afonso Sousa, nas vozes a Constança Peixoto e a Tânia Fonseca e eu, António João Martins. Deixamos então com o último tema, um tema tradicional, trazido para a canção de Coimbra e popularizado por António Menano, chamada Canção de Fornos. Muito obrigado e até uma próxima.
Adeus, ó Vila de Fornos. Adeus, ó Vila de Fornos. Arrasada sejas tu, arrasada sejas tu. Ou de cravos ou de rosas, ou de cravos ou de rosas. Não te quero mal nenhum, não te quero mal nenhum. Um abracinho bem apertado, matar desejos não é pecado. Um abracinho bem apertado, matar desejos não é pecado. Mas um só é pouco, dois é conta certa. Toma lá mais outro, ora aperta, aperta. Mas um só é pouco, dois é conta certa. Toma lá mais outro, ora aperta, aperta. Um abracinho bem apertado, matar desejos não é pecado. Um abracinho bem apertado, matar desejos não é pecado. Adeus, ó Vila de Fornos. Não te quero mal nenhum, não te quero mal nenhum.
E acabámos então de escutar o Tiny Desk, que deu início a este 20º mês do Fado e que está também integrado nos 40 anos da Rádio Universidade de Coimbra. Que lindo serviço! Foi um concerto por, lá está, membros da secção de Fado, o grupo Honoris Causa, e agora até ao final deste bloco horário, portanto até às 7 da tarde, vamos falar um pouco com os tocadores e também com os cantores deste grupo de fado de Coimbra. Antes de mais, muito obrigado por se terem juntado a nós, juntado as celebrações do mês do Fado também com as celebrações dos 40 anos da RUC. Eu começava por falarmos um bocadinho da secção de Fado, porque é aquilo que vos traz aqui hoje também, é a secção de Fado que também já comemorou os 40 anos, já até há algum tempo, e que, tal como a Rádio Universidade de Coimbra, faz parte da Associação Académica de Coimbra e está aqui integrada neste meio académico. Se calhar começava contigo, Infantil, a secção de Fado, que nasce em 1980, depois do movimento de restauração e reorganização da praxe, com o objetivo de fazer com que os estudantes de Coimbra recuperassem as tradições académicas. Bem, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes aí em casa e boa tarde também aqui aos nossos colegas da RUC e ao Gala, quem, pronto, pelos anos de amizade que já temos, eu tenho alguma intimidade que posso tratar de uma maneira assim um bocadinho mais carinhosa. Eu também te tratei por Infantil, verdade, porque nós na secção de Fado temos todos as nossas outras alcunhas, os outros nomes, os nossos alter egos, e às vezes é difícil dissociar quando falamos uns com os outros desse mesmo nome. Mas João Sousa, também conhecido como Infantil, continua o teu raciocínio. Pronto, antes de mais, reiterar como o meu colega aqui fez há bocadinho, mais uma vez parabenizar a RUC pelos seus 40 anos, é uma data redonda e acabamos por ser um bocadinho concorrentes neste período temporal em que a cultura da academia expandia para várias áreas, não só a música, mas como também a rádio, a escrita, o jornalismo. Portanto, temos tantas áreas e é bom ver que a académica tem esse escopo, essa abrangência e, portanto, tem muitas secções, muitos integrantes e consegue ser uma das associações juvenis, e neste caso estudantis, com um maior portfólio de eventos. Em relação à secção de Fado, sim, é verdade, nasce no pós do movimento de restauração da praxe académica. Alguns dos nossos fundadores acabam por ter um papel muito importante também na revitalização do Conselho de Veteranos e na retoma das atividades que tinham sido postas um bocadinho em stand-by com todo o panorama sociopolítico do nosso país. E a secção de Fado nasce nesse paradigma em que a praxe era um bocadinho um tabu em Coimbra, ou seja, era uma coisa que não era falada abertamente na rua, por todas as conotações que tinha. Mas também é importante deixar bem claro que o que era a praxe que foi restabelecida e que foi reorganizada neste movimento de 78, 80 e que depois dá origem à secção de Fado, é bem diferente daquela que vemos hoje em dia, não é? Sim, sem dúvida. Não tem estas paradas quase militares que por vezes vemos na Praça da República e acho que é também importante para os nossos ouvintes perceberem isso, que houve uma disrupção naquilo que são as tradições coimbras, já depois deste movimento da década de 70, 80 e que que também temos assistido a um desvirtuar daquilo que é a tradição e a praxe coimbrã nos últimos 20, 30 anos. Sim, sem dúvida, e aliás ainda bem que tu estás aqui porque certamente serás das pessoas da secção de Fado com mais conhecimento, então se eu cometer alguma gafe com certeza poderás ajudar aqui, mas sim, é verdade, na realidade a praxe como ela foi percepcionada na altura, como foi imaginada, era para ser uma coisa mais pontual, mais momentânea e não tão organizada, mas apenas um movimento natural daquilo que era a dinâmica académica aqui em Coimbra. Infelizmente hoje em dia nós vemos muita generalização da praxe, à praxe de fileira ou à praxe organizada e especialmente ao momento do gozo, quando na realidade a praxe tem muitas mais coisas. Por exemplo, o envolvimento dos estudantes com as repúblicas hoje em dia é nulo, para além de poucos momentos de convívio que há durante o ano. E na realidade eu acho que isso faz muita falta e nós na secção de Fado pugnamos sempre por tentar manter vivas as tradições que existem mesmo a sério e aliás eu posso dar aqui um exemplo de uma das fabricações que se fez há pouco tempo que até diz respeito à secção de Fado. Quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que se dizia que era de 5 em 5 anos, a balada da despedida escolhida era a balada do 5º ano jurídico de 88 e 89, que pronto, podemos já aqui desmistificar que é uma questão que não existe, foi fabricação. E portanto eu acho que realmente a importância da secção de Fado está
neste pugnar pela tradição e pelo respeito pelas coisas antigas, e acho que isso foi muito notório na Serenata da Resistência, como nós carinhosamente lhe chamamos. É pelas tradições, mas também pela música coimbrana nas suas várias vertentes, porque, e agora passo-te a ti a bola, Tânia, ao TIC, passo-te a ti a bola. A verdade é que a secção de fado não é só fado de Coimbra, não é só a canção de Coimbra pura e dura que estivemos aqui a escutar, tem também outros grupos que surgiram, praticamente todos, para suprir uma necessidade da academia. Se calhar a Tânia não está preparada para responder a esta questão. Eu acho que passo a questão ao António Martins. Sim, posso falar um bocadinho dos diferentes grupos da secção de fado, até porque tanto eu como aqui o João Afonso à minha frente pertencemos a boa parte deles. Começo se calhar... Mais de metade. Exatamente. Começo se calhar por falar àqueles em que eu não pertenço, a Estudantina Feminina de Coimbra, por razões que não... eu diria que são bastante óbvias para quem estiver a ouvir a minha voz. E a Orquestra Pitagórica, sendo que a Estudantina Feminina é o grupo mais recente da secção de fado, que se pugna por manter um espírito semelhante ao da já antiga Estudantina Universitária de Coimbra, vamos pôr assim, mas desta vez com um alinhamento de vozes e instrumentistas femininas, que eram uma espécie de lacuna que estava em falta dentro da própria secção de fado quando a Estudantina Feminina foi apresentada. Falo também um bocadinho da Orquestra Pitagórica, um grupo com um cariz satírico. Começou por ter na sua composição, além dos vários instrumentos seríssimos, como eles chamam, que são de extrema importância, falo de egofones e sanitofones e mais outros nomes que eu provavelmente não serei a pessoa mais apta para descrever, mas teriam também alguns instrumentos ditos sérios, que eventualmente foram mudando ao longo do tempo, passando de instrumentos mais de cariz tradicional, como seria expectável ver. Até porque as pitagóricas, a origem da pitagórica, no pré-secção de fado, vem do final do século XIX. Há registros de pitagóricas pelo menos desde o final do século XIX e que foram ocupando diversos espaços em Coimbra, desde o Orfeão a várias repúblicas, e em 80 lá está, não havia uma orquestra pitagórica com esse cariz satírico, que é a secção de fado que o vai recuperar, mas continua trote. Exatamente, aliás, e antigamente até era natural que fosse a pitagórica muitas vezes com um tom mais teatral a apresentar muitos dos saraus académicos que se realizavam pela comunidade estudantil. Hoje em dia a pitagórica assume um caráter mais de banda rock, com uma formação mais tradicional para esse estilo de música, além dos seus vários instrumentos. Falo também do grupo de cordas, um grupo que tem o seu foco na música tradicional portuguesa, interpretada de maneira instrumental, exclusivamente instrumental, por instrumentos tradicionais portugueses. Posso falar também da Orquestra Típica e Rancho, um grupo incrível que partilha um bocadinho como é que seria o convívio entre os futricas e os estudantes há alguns anos atrás na Velha Alta de Coimbra, com temas tradicionais aqui da região, das diferentes festas que se faziam e continuam felizmente a fazer ao longo do ano. E posso falar então também da Estudantina Universitária de Coimbra, grupo que quis recuperar o espírito da antiga estudantina académica, que era assumida na altura pela TAUC, que toca e canta com instrumentos tradicionais portugueses, como o cavaquinho, como o bandolim, como a guitarra, como a viola, e que tem um repertório de temas originais, subejamente conhecidos para quem frequenta jantares de curso, como o Traçadinho, por exemplo, mas além disso também toca com um repertório com um cariz um bocadinho mais eclético, tocando temas, por exemplo, foram a festivais da canção, como é o caso da Madrugada, como é o caso dos Olhos nos Olhos. Portanto, tem aqui uma grande variedade ao longo do tempo. Fica então aqui o desafio para conhecerem mais da secção de fado, que tem também uma escola de música desde os seus primórdios, também para permitir que os estudantes tivessem este contacto não só com os instrumentos ligados à canção de Coimbra pura e dura, mas também às outras vertentes da música Coimbra. Perguntava-te a ti agora, Constança, acerca do concerto que tivemos hoje aqui na RUC, acerca do repertório que foi escolhido pelo vosso grupo para trazer aqui hoje este concerto que marca também o início do mês do Fado. Nós optámos por escolher temas que alguns já vistos anteriormente nas nossas primeiras audições, outros que estamos a prepará-los futuramente para novos grandes eventos, mas foi principalmente algo
que um repertório que nos sentimos já bastante à vontade e confortáveis para este ambiente também confortável da RUC. João Alves. Vou fazer uma pergunta, posso só mencionar aqui uma coisa no instante? Diz. Tu há bocado estavas a falar da escola da secção de Fado e eu queria aproveitar só para deixar aqui um lembrete que nós no âmbito do mês do Fado... Eu já vamos falar do mês do Fado, mas eu queria ainda só Então, acerca força, do repertório perguntar-te, uma coisa que eu reparei quando vi o repertório é que vocês correm várias décadas da canção de Coimbra. Temos temas populares, por exemplo, este penúltimo tema, o último tirando a balada de Coimbra, que é o hino da Académica, e com a qual a secção de Fado fecha sempre, um tema de cariz puramente popular. Depois ouvimos muito década de 20, mas também ouvimos década de 60, ouvimos década de 80. Vocês procuraram correr as várias décadas da canção de Coimbra. Sim, de certa forma, acho que quando um grupo de Fado começa a trabalhar em conjunto, tem todo um trabalho de base que tem que fazer, de pegar em temas de base, em temas dos anos 20, daquelas que são as grandes referências do Fado e da canção de Coimbra. Como é óbvio, o Fado não estagnou nessa altura e então há muito repertório por onde explorar. Não é preciso os grupos estarem a pegar sempre nos mesmos temas, que foi precisamente isso que nós tentámos fazer hoje. Trouxemos aqui temas do Menano, mas também trouxemos, por exemplo, um tema do Estuado da Coimbra, que é Década de 80, exatamente. Década de 80, 90. Por acaso hoje não calhou, ontem ainda estamos a pensar em colocar aqui um original feito para hoje, não aconteceu, mas pode ser que durante o mês do Fado ele estreie. Olha, e essa é uma boa deixa para a pergunta que eu faço a seguir, que por acaso, aquilo também reparei é que não tem nenhum tema original, nenhum tema destes últimos anos, mas essa é uma das novidades deste mês do Fado, e nesse sentido, perguntava a quem se sentir mais à vontade, para falar acerca deste mês do Fado, estes últimos 5 minutos de emissão, as atividades que vamos ter, que tem esse culminar que está ligado ao lançamento de vários temas originais, não o lançamento, porque muitos deles já foram apresentados a público, mas à gravação desses mesmos temas naquilo que é uma novidade para a secção de Fado, para os grupos de Fado, porque o último CD de Fado de Coimbra que a secção de Fado lançou foi já há mais de 20 anos. Exatamente. E ainda bem que lançaste o rap, e efetivamente até um dos motivos que nós se calhar podemos dar aqui para também não termos trazido assim repertório original aqui é porque o fecho do mês do Fado vai ser, na sua essência, vai ser isso, vai ser um concerto de apresentação desse trabalho discográfico que tu mencionaste, que junta, salvo erro, 5 ou 6 grupos, agora não tenho bem a certeza do número, mas 5 ou 6 grupos dos últimos que passaram nos últimos anos na secção de Fado, criações inteiramente originais e foram compiladas neste CD, que já é uma das práticas da secção de Fado ao longo da sua história e do seu portfólio de gravações de trabalhos discográficos. Falando um bocadinho do mês do Fado, demos o pontapé de saída a esta edição, uma edição redonda, na qual quisemos também ter um maior número de eventos e eventos mais diversificados. Portanto, começámos com este concerto aqui na RUC, a qual agradecemos mais uma vez receber-nos aqui em vossa casa. Quinta-feira, dia 5, vamos ter um dia de aulas aberto, portanto, qualquer pessoa, estudante de Coimbra ou não, que esteja por cá nesse dia, que queira experimentar aquilo que seria tocar a guitarra de Coimbra, ou viola de acompanhamento, ou até ter umas aulas de técnica ou de interpretação de Fado de Coimbra na voz, está convidado a comparecer aqui no edifício sede da Associação Académica. Também temos o link de inscrição nas nossas plataformas. Passando por os outros eventos, nós vamos ter alguns que já são bastante comuns em outras edições do mês do Fado, nomeadamente uma tertúlia e também uma noite de guitarradas, portanto dedicada à parte mais instrumental. A tertúlia é interessante tu explicasses brevemente o que é, para quem não sabe. Pronto. É só que há uma tertúlia nos Fantasmas e outra nos Galifões, mas não percebem o que é a tertúlia. Exatamente, portanto a tertúlia pode contemplar uma refeição ou não, dependendo das disponibilidades, né, naturalmente, mas basicamente é uma confluência, um encontro informal de pessoas que tocam e que cantam ou não, ou só apreciadores, em que se conflui, fazem-se formações no momento e estamos ali em roda, basicamente a tocar vários temas que conhecemos ou não, e é uma boa plataforma para as pessoas também contactarem um bocadinho com o género e perceberem que nem tudo está gravado. Há muito conhecimento que é passado de boca em boca, e não podia deixar de mencionar o professor Jorge Gomes, que foi uma grande personalidade na pedagogia da secção de Fado nos últimos 30, 40 anos,
e portanto muito do conhecimento que pessoas como o Jorge Gomes passam acaba por ficar mesmo na boca do povo, e portanto essas plataformas são muito, muito interessantes para contactar com isto. Depois lá está, teremos a Noite de Guitarradas e teremos mais alguns eventos que certamente a Tânia me poderá ajudar aqui, que terá o calendário melhor sabido. Assim, alguns... Peço desculpa. Outro evento que vai acontecer também é o acabamento, a oficina de acabamento de instrumentos com o luthier Fernando Meireles. Vai ser no dia 12 de março, o link também já está na nossa bio da secção de fado. E depois vamos ter conversas de café às 4 horas no Convento de São Francisco para iniciar o grande dia 28 de março, com oradores como o Manuel Marques Inácio, o Rui Pato e o Jorge Escravo. E os moderadores vão ser aqui o nosso António Martins e a Catarina Cota. E já agora sobre as conversas de café, vai incidir sobre um tema que acaba por ser estrutural na canção de Coimbra, que é a influência da música popular tradicional das várias regiões do país no repertório e como é que ela é trazida para o repertório da canção de Coimbra. E para encerrar o mês do fado, temos então o nosso concerto Canções dos Nossos Tempos às 9 no Convento de São Francisco. Tivemos bastante apoio do Convento de São Francisco e da Câmara Municipal de Coimbra, que é importante referir. E no dia a seguir teremos também um momento de confraternização na República dos Galifões, onde também convidámos alguns grupos de fado de Coimbra do país, nomeadamente do Minho e de Lisboa, para estarem connosco e realizarmos uma tertúlia com outras pessoas para conhecerem mais daquilo que é a nossa tradição. Bem, portanto, aqui a mostrar que a canção de Coimbra está viva, que não é estática, e eu acho que é muito importante o lançamento de um novo CD para mostrar isso mesmo. Nos últimos tempos temos visto muita gente a gravar, muita gente jovem a gravar, desde guitarradas a CDs com fados de Coimbra, e como é óbvio não se vão esquecer estas grandes referências, não se vão esquecer estes mais de 100 anos de fado de Coimbra, pelo menos desde a geração de ouro do fado de Coimbra, porque o fado de Coimbra é difícil de marcar uma data, é uma música de cariz muito popular, mas realmente está vivo, e a secção de fado também aqui com este mês do fado a promover isso mesmo e a mostrar isso mesmo a Coimbra e também a todo o mundo. Vamos ficar então por aqui. Eu sou o Pedro Andrade e foi um enorme gosto apresentar este Tiny Desk que juntou a secção de fado e o grupo Honoris Causa, a Rádio Universidade de Coimbra.